Agora vai lá para 1 Tessalonicenses 5. Verso 17. Orai constantemente. Amém? Amém? Olha para mim. Não pare de orar, porque Deus não para de trabalhar. É o tema dessa palavra. Esses dias eu estava me perguntando por que nós sofremos tanto para orar e por que temos tão pouco ânimo para isso. Por que há tão pouca disposição mental e emocional da nossa parte para orarmos? A direção que nós temos do Senhor, segundo os 2 versos que nós lemos aqui, é: orai constantemente, orai em todas ocasiões ou em todas as circunstâncias. E esses dias atrás, a gente estava aqui no momento de oração e eu estava andando aqui. Enquanto eu orava, essas questões começaram a surgir dentro de mim. E eu comecei a pensar a respeito disso, do porquê nós temos tão pouco ânimo para nos mantermos em oração. Jesus, um pouco antes da sua ida para a cruz, ele chamou Pedro, Tiago e João e os tomando à parte, os levou adiante e disse: fiquem aqui e vigiem comigo, porque eu vou ali à frente e daqui a pouco eu volto. Mas vigiem comigo. Jesus vai, passa um tempo em oração, volta e ele encontra os seus discípulos dormindo. E aí ele desperta os seus discípulos e diz para eles: não pudestes vigiar nenhuma hora? Jesus se retira novamente, volta e estão eles lá mais uma vez, dormindo. Foram pegos pelo sono, pelo cansaço. E enquanto eu andava aqui, querido, orava, eu me perguntava: por que eu desfaleço tão fácil nas orações? Eu começo algo e não consigo levar isso adiante. Porque tudo que eu preciso fazer, querido, é abrir a minha boca e deixar o Espírito falar através de mim. O que você tem que entender, querido, que o que você tem que fazer é só abrir a sua boca. Por que você esmorece, desfalece na sua oração? Quem tem o Espírito Santo aqui? E por que nós colocamos um fim às suas palavras? Porque é isso que nós fazemos. Você recebeu o Espírito Santo, querido, porque a caminhada que você precisava fazer e precisa fazer, é impossível chegar lá sem Ele. Jesus disse: o homem não pode fazer coisa alguma se do alto não lhe tiver sido dada. Você não pode dar nenhum passo em direção a Deus que não seja por meio do Espírito. No reino do Espírito, o que anda primeiro não são seus pés, é a sua boca. Mas nós desfalecemos. Quando nós deveríamos estar fluindo nas palavras do Espírito. Porque o que eu digo, querido, que a nossa parte é só abrir a boca e falar, porque as palavras não são suas, as palavras são dele. Todo o trabalho é dele. O seu trabalho é apenas abrir essa sua boquinha e soltar a sua voz. Mas nós estamos cometendo vez após vez o mesmo erro. E deixando com que as circunstâncias ditem o nosso orar.
Toda e qualquer pessoa que é movido por circunstância interrompe a sua oração quando a circunstância chega. É por isso que nós temos que sair dessa condição de crentes almáticos, crentes carnais, que se movem no espírito só quando a circunstância está bem longe de nós. Sabe, eu não dependo de circunstâncias para ditarem a minha oração, é exatamente o oposto, porque Efésios 6,18, eu vou ler de novo, diz aqui: orai no Espírito em todas as circunstâncias. Eu não dependo de circunstâncias, querido, para ser o termômetro da minha oração, que é o que a maioria de nós faz aqui. Nós permitimos com que as circunstâncias e as nossas emoções sejam o termômetro que dita o quanto oramos ou o quanto não oramos. Então por que nós paramos, querido, e desanimamos tão fácil, se o nosso único trabalho é abrir a boca e liberar o Espírito? Não vai ser fácil, irmão. A sua vida vai ter muitos obstáculos que você vai ter que transpor. Você tem muitas escadas para subir ainda. Você tem muitos Golias para enfrentar, muitas covas para cair. Credo, pastor, está amarrado. Ai, querido, então pede para Deus te levar logo então. Porque a única maneira de você se ver livre de provações, de adversidades e de circunstâncias é partindo dessa terra. Porque enquanto você estiver aqui, querido, o Espírito tem que viver em você, se você quiser ter alguma esperança de salvação. Sabe, quando Deus nos chama para orar, Ele não está pedindo outra coisa que não seja a minha boca e o meu espírito disponível. Esses dois versículos são chamados à oração: orai em todas as ocasiões, orai sem cessar. Quando Deus te chama para orar, Ele só está pedindo uma coisa para mim e para você: tenha um espírito disponível para que eu possa fluir através de você. Só isso. Então por que eu me canso de falar com Deus? Por que nos cansamos? Eu não estou fazendo essas perguntas, querido, porque eu não tenho uma resposta. Eu tenho resposta. A questão é, por que mesmo tendo respostas, eu paro de orar? Porque, querido, olha para a sua própria vida, não olha para a vida do outro, olha para a sua própria vida. O que cerrou seus lábios? O que cerra seus lábios? Quando você coloca no seu coração e determina: eu vou fazer um propósito e vou me dedicar mais, eu vou orar mais, eu vou me entregar mais. Quando você começa, querido, a fazer isso, o que é que interrompe isso na sua vida? O que interrompe seu tempo de oração? O que interrompe o seu tempo de entrega? Se você olhar, querido, na maioria das vezes, são as suas circunstâncias. É ou não é? São as suas emoções que ditam se você vai continuar orando ou se você vai parar de orar. Sabe o que eu disse alguns dias atrás sobre termos um espírito disposto, que foi uma das últimas canções que nós cantamos aqui, né? Sabe qual é o segredo para nós nos mantermos em oração? É termos um espírito disposto. Disposição de espírito é que vai manter a sua boca aberta falando com Deus. Enquanto você está disposto, querido, você está liberando o Espírito da sua vida, mas no dia que você se fecha, que você põe uma tampa sobre o vaso, o azeite para de jorrar. Sabe o que significa disposição? É se pôr, é se dispor para a ação. Isso é disposição. Que é algo que nós estamos precisando, disposição, nos dispormos para a ação.
nos dispomos para a ação de orar. E como diz a palavra, orar constantemente. Disposição é a capacidade de se manter disponível. Querido, Deus derramará azeite enquanto houver vasilhas disponíveis. Lembra da viúva lá, que uma das viúvas dos profetas, Eliseu fez o milagre da multiplicação do azeite. Uma das viúvas dos profetas chegou até Eliseu, porque o marido dela havia morrido e ele tinha credores, e esses credores foram até essa mulher para cobrar a dívida do marido, e ela não tinha com o que pagar. E aí essa mulher vai até Eliseu, que era o profeta substituto de Elias, e recorre até ele, e Eliseu pergunta para ela, fala para ela: mulher, o que você tem aí na sua casa? Ela fala: olha, a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite, com um pouco de azeite. E Eliseu fala assim para ela: faz o seguinte, vai até os seus vizinhos e pega a quantidade de vasilhas que você puder, vai lá, pega e volta. E ela obedece a palavra do profeta, e aí ela traz as vasilhas consigo, fecha a porta da sua casa e ela começa a derramar o azeite. E enquanto há vasilha, há azeite derramando. Sabe o que significa isso? Enquanto há disponibilidade na sua vida, há azeite sendo derramado. Enquanto você está naquele lugar, porque o profeta falou para ela: pega as vasilhas e fecha a porta após si, e derrama. Jesus nos ensinou o quê? Quando você for orar, vai para o seu quarto, fecha a sua porta, e enquanto você está lá com o seu pai está derramando azeite sobre a sua vida. A questão é a nossa pouca disposição para nos mantermos em constante oração. Querido, nesses dias eu tenho assim sido meio chacoalhado em relação a isso. Ontem eu até fui lá no YouTube, naquelas partes de indicação de vídeo que você vê, né? Me indicaram um vídeo lá, 1 hora de oração em outras línguas, do pastor Chris Oklahoma, que é um pastor lá dos Estados Unidos. Ele acredita em oração em línguas como nós acreditamos. Eu baixei lá e coloquei, ontem eu coloquei e ouvindo e orando, e ouvindo e orando, sabe, repetidamente eu ia orando, sabe por quê? Porque nós precisamos desenvolver na nossa vida o hábito constante da oração. Não é orar, querido, sabe, 10 minutinhos, toma vergonha na sua cara, irmão, para com esse negócio, eu vou orar, querido, houve um tempo onde nós dizíamos isso aqui: irmão, se você orou 10 minutinhos, tá bom, Deus recebeu. Não, chega, esse tempo passou, nós temos que nos firmar em oração, é de 1, 2, 3, 4 e subimos. Se eu orava 10 minutos, agora eu vou orar 1 hora, depois 2 horas, 3 horas. Nós temos que desenvolver na nossa vida uma cultura de oração. Diga: cultura de oração. Não é tempo, é cultura de oração. Significa que a sua vida está envolvida naquilo. Sabe, nós temos um monte de vasos aqui, ó. Aí, você é um vaso aí, ó. Mas alguns talvez estejam indisponíveis, porque colocaram uma tampa sobre ele. E sabe qual foi essa tampa? Essa tampa se chama circunstância. Essa tampa fez você fechar a sua boca e fez você parar de orar. Querido, pensa comigo, se o direcionamento é orar no Espírito em todas as circunstâncias, por que eu me calo diante de algumas? Pensa comigo, vê se tem lógica. Olha para mim, irmão, olha para mim. Se o direcionamento é orar no Espírito, o que é orar no Espírito? Não é orar em português, não, é orar em outras línguas. É isso que é orar no Espírito. Se o direcionamento é orar no Espírito em todas as circunstâncias, por que diante de alguma delas eu paro? Não tem sentido isso, não tem lógica. Se orar diante de todas as circunstâncias significa orar nos momentos bons e nos momentos maus. Por que eu paro nos momentos maus?
As circunstâncias têm sido a tampa que tem fechado o vaso e impedido com que mais azeite seja derramado na sua vida. O termômetro da nossa oração está sendo baseado em nossas emoções desajustadas. Circunstâncias mexem com as suas emoções e todo esse desajuste dentro de você cerra seus lábios. E aí você é ditado por suas emoções, são as suas emoções que dizem se você vai orar ou se você não vai orar. Na verdade, as circunstâncias e as nossas emoções têm ditado muito mais que as nossas orações, né? Tem ditado as nossas decisões e tantas outras coisas. Eu e você, nós precisamos ser despertos, querido, despertados para a oração. E não é qualquer oração, irmão, é oração constante e perseverante. Perseverai na oração, independente do seu momento, irmão. Sabe, sai um pouco da sua alma. Sai um pouco, sabe, dos seus sentimentos. Porque o momento que você mais precisa orar é o momento que você mais está atribulado. E é o momento que você menos ora. Porque, querido, enquanto a gente não for constante em oração, os nossos momentos ditarão o que nós vamos fazer ou não. Essa é a verdade. Se nós não nos firmarmos em orar, as circunstâncias sempre vão ditar o que nós vamos fazer. Você vence, querido, circunstância é se firmando em Deus, sabe? Você vence circunstância é liberando as palavras do Espírito Santo através de você. Você está limitado não é porque Deus te limitou. Você está limitado porque a sua boca está fechada. Você está se limitando. Solta o Espírito Santo do seu interior, amém? Pensa comigo, abrir a boca e orar, é só isso que você precisa fazer. Não é nada. Irmão, cansa. Fala para mim, quando você começa a orar, você cansa. Ai, eu estou cansado. Irmão, é só abrir a boca e começar a falar. Tem lógica, se você parar para pensar, não tem cabimento. Por que nós paramos de orar? É só abrir a boca e falar palavras. Esse é o nosso esforço. A sua conquista vem por sua boca, irmão. Repita isso comigo, a minha conquista vem pela boca. E manter a sua boca fechada vai impedir com que algumas vitórias cheguem na sua vida. Tem coisas, querido, que você se cala. Porque quando você se cala, Deus faz. Mas e quando você tem que falar? Você não pode ficar calado. Sabe, o negócio é que às vezes a gente pensa que Deus, ele é fazedor de miojo. Irmão, Deus não é fazedor de miojo. Está ouvindo? Tem gente que fala assim, ai pastor, eu oro e não acontece. Mentira! Mentira! Porque quem se firma e se planta em oração, vai ter que acontecer. O problema é que a gente acha que Deus é fazedor de miojo. A gente faz aquela oração mais sem vergonha. Senhor, tu sabes, amém. Ele fala, Senhor, tu sabes, amém. E aí a gente quer que Deus resolva. Não, irmão, não. Eu lembrei do negócio aqui. O pastor Puyong Cho, falecido no ano passado, 2021, pastor da maior igreja do mundo, lá na Coreia. Já contei isso aqui, vocês lembram de eu contar, de falar sobre ele? Ele precisava de um escrivaninho, uma cama e uma bicicleta. E aí ele disse que ele começou a orar. E a fé nasceu no coração dele e falou assim, agora isso vai se manifestar. Porque eu creio que Deus vai me dar esse negócio. E aí ele orou, e diz ele que orou fervorosamente com todas as forças que havia nele, e ele creu que ele ia receber o que ele estava orando, e aí ele parou de orar.
E passou uma semana, e ele está lá esperando. 2 semanas, 3 semanas, e ele começou a se questionar. 1 mês e nada, 2 meses e nada, 3 meses e nada. E aí ele foi para Deus, ele falou: Deus, o que aconteceu? Porque eu creio, o Senhor falou que tudo que eu pedi, o Senhor falou na sua palavra, que tudo que eu pedi crendo, com fé, eu receberei. Eu sei que tinha fé em mim, no meu coração. Eu falei, por que eu não recebi? Tem 3 meses que eu pedi. Aí diz ele que na mesma hora o Espírito Santo veio e falou com ele em voz audível. E o Espírito Santo disse assim para ele: meu filho, você precisa ser mais específico na sua oração. Há vários tipos de bicicleta, há vários tipos de escrivaninha e há vários tipos de cama. Você tem que ser mais específico, se você quiser com que eu responda a sua oração. Sabe, querido, não é só fazer aquela oração sem vergonha, Senhor, tu sabes. Não, querido, dá nome. E se você não recebeu, não fecha a sua boca. Continue orando, amém? Porque Deus não é fazedor de miojo. Há questões que você resolve com uma única oração. Mas quando a Bíblia nos orienta a orar constantemente, não é para resolver apenas uma questão, é para resolver você. Você já se perguntou por que você deve orar constantemente? Ah, pastor, eu devo orar constantemente porque eu tenho coisas para receber. Não. Vou repetir. Há coisas que você recebe com uma única oração, tranquilo. Mas orar constantemente não é para você ficar recebendo coisas, é para você ser mudado através da oração. É por isso que você tem que orar constantemente, para que a obra que Deus começou na sua vida, Ele possa completá-la até o dia de Cristo. Mas não, eu só oro quando tudo vai bem. Jesus nos ensinou que a oração é um meio para alcançarmos coisas em Deus. Ele disse: tudo quanto pedires em oração, crendo que a recebereis, assim se vos fará. Mas Jesus também nos ensinou que a oração é um meio para Deus alcançar lugar em você, em nós. Lá no jardim, no Getsêmani, Jesus orou e ele disse o que para Deus? Não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. Então veja, nós temos 2 tipos de oração. Aquela oração na qual eu recebo coisas de Deus, mas aquela oração na qual Deus recebe coisas de mim. Por que você tem que perseverar em oração? Porque você precisa ser conquistado completamente pelo Senhor. Porque, querido, enquanto a gente não é conquistado por Deus, a gente fica querendo as mãos de Deus, mas quando Deus nos conquista, nós queremos o coração dEle. Oração é um meio de conquista. Você pode obter coisas em Deus, mas Deus deve obter coisas em você também. E aqui está o nosso negócio. Porque alguns oram até obter coisas de Deus, mas não insistem até que Deus obtenha coisas deles. É aqui, irmão, que está o problema de um monte de gente. Eles oram até alcançarem algo de Deus. Mas Deus quer que eles permaneçam orando até que Ele possa conquistar coisas nas pessoas. A minha pergunta é: até onde vai a sua disposição para se manter firme em oração, para ser conquistado por Deus? Sabe, irmão, a oração só fará sentido para quem entende que ela não é opcional. Vou repetir isso aqui. A oração só fará sentido para quem entende que ela não é algo opcional. Enquanto eu e você tratarmos a oração como algo opcional, nós não vamos priorizá-la. Tem certas coisas que nós não podemos tratar como opcional, nós temos que tratar como fundamental, essencial. Sabe quem vai priorizar a oração? Para quem sabe que ela é essencial na sua vida. Nós temos que começar a tratar o nosso tempo de oração como algo essencial. Sem ela a gente não vive. Porque se eu trato ela como algo opcional, eu só vou orar quando tudo estiver bem e não quando tudo estiver mal.
E a Bíblia fala de dias maus. Tem dias bons? Tem, mas também tem dias maus. Agora, querido, pensa uma coisa comigo. Se eu não devo me calar diante das circunstâncias, se eu devorar em todo tempo, em todas as ocasiões, porque mais do que receber algo de Deus, Deus precisa receber algo de mim. Se eu tenho que me manter constante, pensa, se Deus fosse fazer algo para você, só quando tudo estivesse ao seu favor, só quando tudo estivesse bem para você. E Deus faz as coisas para você, não é só quando tudo está bem, é quando tudo também está mal. Por isso, no dia mau, ore mais do que nos dias bons. É difícil, irmão, não é fácil não. Mas vai fazer o quê? É o que você pode fazer. Amém? Não seja daqueles que abrem, eu estou debaixo de sombra e água fresca, aí você está lá, aí você gasta 1 hora, 2 horas. Irmão, orar debaixo de sombra e água fresca é fácil demais. Eu quero ver você orar dentro da fornalha, no deserto escaldante. Quero ver você orar no meio da tempestade, quando ela se levanta. Não deixe a tempestade calar a sua voz. Amém? Sabe, Deus quer moldar, querido, preste atenção, vou terminar. Deus quer moldar o nosso caráter na oração. O caráter de Deus, querido, é um caráter imutável. E Deus quer tornar o nosso caráter na oração imutável. Por quê? Quando Ele consegue tornar o nosso caráter na oração imutável, sabe o que isso vai fazer conosco? Não vai mais nos calar quando as circunstâncias se levantarem. Que é o que nós estamos precisando. Nós precisamos compreender isso. Por isso, querido, você vai ter que começar a dedicar mais tempo no seu quarto. Até que Deus forme esse caráter em você e nada mais te pare. Querido, eu quero continuar, eu quero conseguir levantar as minhas mãos no meio de tudo. E com as mãos levantadas poder abrir a minha boca e continuar dizendo para Ele: Senhor, está tudo caiu, tudo desmoronou, tudo foi por água abaixo, mas eu ainda tenho voz, eu ainda tenho um espírito aqui dentro, e eu quero poder não calar a minha voz por causa de circunstâncias e adversidades. Deus quer formar esse caráter em nós, um caráter que não se cala diante de circunstância alguma. Você tem o Espírito Santo, irmão. Vá embora pensando nisso. A única coisa que você tem que fazer é abrir a sua boca e falar. Deus não está mandando, querido, você sair daqui, desculpa se alguém já fez, ou se alguém faz. Deus não está mandando você sair daqui até a Romaria, andar 40 quilômetros a pé, para você receber nenhum milagre. A única coisa que Ele está falando para você é: filho, quer deitado na sua cama, quer trabalhando, quer arrumando a sua casa, quer fazendo outra coisa, apenas abra a sua boca e deixe o Espírito fluir, e você vai receber o que precisa. Deus não está pedindo o seu esforço. Lá no Velho Testamento era por mérito, era por força. Mas agora é pelo simples falar do Espírito Santo através de você, para que o liberar de Deus alcance a sua vida. Vai, irmão, você vai ficar com a boca seca, com a boca rachada. Só quem já gastou muito tempo em oração sabe o que é isso. Você fica lá,
Ninguém precisa te ouvir, mas Ele precisa te ouvir. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14, que aquele que fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. Visto que ninguém o entende, porque em espírito ele fala mistérios. E aí Paulo, você continua lendo, Paulo fala assim, olha, não proíba ninguém na igreja de falar em outras línguas. Irmão, abra a sua boca e comece a falar em outras línguas. Quando eu subir aqui, irmão, e falar assim, irmão, vamos falar em línguas, abra a sua boca e pelo amor de Deus, comece a falar em línguas, porque tudo que você precisa é sair dessa sua alma atribulada e entrar no Espírito, e falar em línguas é entrar no Espírito. Mas não, você fica lá assim, e a sua emoção cerra seus lábios, a sua alma impede de você romper o céu de bronze sobre a sua vida. Parece que tem gente que não tem uma camada só não, né? Tem 2, 3, 4, 5 camadas de céu de bronze, e não rompe. Mas o Espírito, se nós permitirmos, Ele vai romper uma por uma. Mas você tem que abrir a boca, irmão. Porque Deus não é gênio da lâmpada não, irmão. Deus vai fazer mediante as suas palavras. Amém? Mediante as palavras do Espírito Santo que Ele colocou na sua vida. É disso que nós estamos precisando. Orar. Sabe como que eu estou me sentindo aqui agora? Como um professor de jardim de infância, ensinando um monte de gente com chupeta na boca. Porque mandar alguém para dentro de um quarto para orar é a mesma coisa de dizer para uma criança, meu filho, você tem que tomar banho, meu filho, você tem que escovar os dentes, meu filho, você tem que se alimentar. Nós temos que cerrar os nossos lábios para algumas palavras que não deveríamos, e abrir a nossa boca para falar os mistérios de Deus, porque nos mistérios de Deus está toda a sua vitória. Amém? É isso. Nós precisamos gastar mais tempo em oração, nos firmarmos e sermos constantes nisso. Paulo falou aqui em 1 Tessalonicenses 5, não apaguem o Espírito. E aí logo depois ele diz, orai sem cessar. Sabe a falta de fogo, a falta de ânimo, de disposição, é isso aqui, boca fechada. Abra sua boca e você vai ver o seu interior queimar mais uma vez. Amém? Fica de pé no seu lugar.